O filme Acompanhante Perfeita é um thriller de ficção científica que explora temas de romance, tecnologia e os perigos da inteligência artificial. O início do romance: Iris e Josh se conhecem em um supermercado e um romance intenso floresce rapidamente. O relacionamento deles se desenvolve de forma rápida e eles parecem estar profundamente apaixonados. A revelação: conforme a história avança, é revelado que Iris é, na verdade, um robô acompanhante altamente sofisticado. O filme explora as complexidades desse relacionamento, levantando questões sobre a natureza do amor e da conexão humana. O thriller se intensifica. A narrativa toma um rumo sombrio, com perseguições, violência e revelações chocantes. Iris precisa lutar por sua sobrevivência e o relacionamento com Josh é testado ao limite. O filme se aprofunda na exploração de relacionamentos abusivos e de como a tecnologia pode ser usada para a manipulação. Temas principais. O filme aborda questões sobre a inteligência artificial, a natureza do amor e os perigos da tecnologia. Ele também explora temas do controle, manifestações e a linha tênue entre humanos e máquina. Em resumo, Acompanhante Perfeita é um thriller intenso, tenso e provocador, que combina elementos de ficção científica e romance. O filme levanta questões importantes sobre o futuro da tecnologia e seu impacto nos relacionamentos humanos. A trilha sonora de Acompanhante Perfeita desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera tensa e envolvente do filme. Ela contribui para a construção do suspense, intensifica as emoções dos personagens e realça os momentos de virada na trama. A trilha sonora é caracterizada por uma combinação de elementos eletrônicos e orquestrais, criando uma sonoridade moderna e sombria. As músicas são utilizadas para enfatizar a dualidade da personagem Iris, alternando entre momentos de doçura e perigo. A trilha sonora também ajuda a criar uma sensação de estranheza e suspense, refletindo a natureza artificial de Iris e os perigos da tecnologia. Impacto: a trilha sonora contribui para a imersão do público na história, intensificando a tensão e o suspense. Ela também ajuda a explorar os temas do filme, como a natureza do amor, a inteligência artificial e os perigos da tecnologia. Onde encontrar? É possível encontrar trechos da trilha sonora em plataformas como YouTube e TikTok, onde fãs compartilham momentos marcantes do filme. Em algumas das pesquisas realizadas, encontrei playlists completas da trilha sonora do filme no YouTube. Em resumo, a trilha sonora de Acompanhante Perfeita é uma peça fundamental para a exploração do filme, contribuindo para a criação de uma atmosfera tensa e envolvente. Acompanhante Perfeita constrói um ambiente que oscila entre a normalidade cotidiana e uma crescente sensação de estranheza e perigo. Essa dualidade é fundamental para a construção do suspense e para a exploração dos temas do filme. Aqui estão alguns aspectos importantes
do ambiente do filme. A normalidade superficial. O filme começa em um ambiente familiar, um supermercado. Esse cenário cotidiano ajuda a estabelecer um senso de normalidade, tornando a revelação da natureza de Iris ainda mais chocante. O início do relacionamento entre Isis e Josh é retratado de forma romântica e idealizada, com cenas em ambientes aconchegantes e íntimos. Isso contribuiu para a ilusão de um romance comum. A sensação crescente de estranheza. Conforme a história avança, o ambiente começa a se tornar mais tenso e claustrofóbico. A sensação que algo está errado se intensifica com a introdução de elementos de suspense e mistério. A Casa de Campo, onde parte significativa do filme se desenrola, contribuiu para essa atmosfera. Embora inicialmente pareça um refúgio tranquilo, o local se transforma em um cenário de tensão e perigo. O filme se utiliza de locais que contribuem para a dualidade do roteiro, com cenas em ambientes abertos e outros em ambientes fechados, gerando uma sensação de aprisionamento. A exploração da tecnologia. O filme explora o impacto da tecnologia no ambiente cotidiano. A presença de robôs, acompanhantes e outras tecnologias avançadas cria uma sensação de um futuro próximo, onde a linha tênue entre humano e máquina se torna cada vez mais tênue. A forma como a tecnologia é utilizada para vigilância e controle contribui para a atmosfera de paranoia e suspense. Em resumo, o ambiente de acompanhante perfeita é cuidadosamente construído para criar uma sensação de tensão e suspense. A combinação de cenários cotidianos e elementos de ficção científica contribui para a exploração dos temas do filme e para a imersão do público na história. A Acompanhante Perfeita gerou reações mistas entre os críticos, com elogios e críticas direcionados a diferentes aspectos do filme. Aqui estão alguns pontos principais. Pontos positivos. Atuações. Muitos críticos elogiaram as performances de Sofia e Jack, destacando a química entre os dois e a capacidade de Churchill de transmitir a complexidade da personagem Iris. Atmosfera e suspense. A habilidade do filme em criar uma atmosfera tensa e envolvente foi frequentemente elogiada, com muitos críticos destacando o uso eficaz da trilha sonora e dos cenários. Temas abordados. A exploração do tema como inteligência artificial, relacionamentos abusivos e a natureza do amor foi vista como um ponto forte do filme, gerando discussões e reflexões. Pontos negativos. Roteiro e ritmo. Alguns críticos consideraram o roteiro previsível e com reviravoltas pouco impactantes. O ritmo do filme também foi alvo de críticas, com alguns considerando o irregular. Execuções dos temas. Apesar de abordar temas relevantes, alguns críticos sentiram que o filme não explorou esses temas com profundidade suficiente, resultando em uma experiência superficial.
Em resumo, A Acompanhante Perfeita é um filme que divide opiniões. Enquanto alguns elogiam suas atuações e a atmosfera, outros criticam seu roteiro e a execução dos temas abordados. A Acompanhante Perfeita se insere em um gênero que tem explorado cada vez mais as interseções entre tecnologia, relacionamentos e o terror psicológico. Para entender melhor o filme, podemos compará-lo com outras obras que compartilham temas e elementos semelhantes, como Ex Machina, Instinto Artificial de 2015. Semelhanças. Ambos filmes exploram a natureza da inteligência artificial e as complexidades dos relacionamentos entre humanos e máquinas. Ambos os filmes levantam questões sobre controle, manipulação e a linha tênue entre humano e máquina. Diferenças. Ex Machina tem um tom mais filosófico e contemplativo, enquanto A Acompanhante Perfeita se inclina mais para o thriller e o terror. Ex Machina foca mais na questão da criação da IA, enquanto A Acompanhante Perfeita se concentra nas consequências de sua existência nos relacionamentos humanos. Black Mirror, a série. Semelhanças. A série Black Mirror explora os impactos da tecnologia na sociedade, muitas vezes com um tom sombrio e distópico, assim como A Acompanhante Perfeita. Episódios como Backstreet Black e The Entire Story ou You abordam temas semelhantes aos de A Acompanhante Perfeita, como a substituição de entes queridos por tecnologia e a manipulação da realidade. Diferenças. Black Mirror é uma série antológica, com cada episódio apresentando uma história diferente, enquanto A Acompanhante Perfeita é um filme único. Black Mirror tende a explorar um leque mais amplo de temas tecnológicos, enquanto A Acompanhante Perfeita se concentra principalmente nos relacionamentos e na inteligência artificial. Ela, de 2013. Semelhanças. Ambos os filmes exploram a possibilidade de relacionamentos amorosos entre humanos e inteligências artificiais. Ambos os filmes levantam questões sobre a natureza do amor e da conexão humana. Diferenças. Ela tem um tom mais romântico e melancólico, enquanto A Acompanhante Perfeita se inclina mais para o suspense e o terror. Ela foca mais na experiência emocional do protagonista, enquanto A Acompanhante Perfeita explora as consequências mais sombrias da inteligência artificial. Em resumo, A Acompanhante Perfeita se destaca por sua combinação de elementos de thriller, terror e ficção científica, explorando temas relevantes sobre tecnologia e relacionamentos. Embora compartilhem semelhanças com outras obras do gênero, o filme oferece uma perspectiva única e perturbadora sobre o futuro da inteligência artificial. A Acompanhante Perfeita apresenta um conceito interessante, mas alguns espectadores
mas alguns aspectos poderiam ter sido explorados com mais profundidade para enriquecer a experiência do espectador. Aqui estão alguns pontos que poderiam ter sido mais explorados. A natureza da inteligência artificial. O filme poderia ter se aprofundado na natureza da consciência de Iris e em como ela se diferencia dos humanos. Explorar as consequências da inteligência artificial, suas motivações e seus limites, podendo ter adicionado uma camada extra de profundidade à história. As implicações sociais. O filme poderia ter explorado mais as implicações sociais da existência de robôs acompanhantes. Como essa tecnologia afeta os relacionamentos humanos? Quais são os dilemas éticos envolvidos? Expandir o escopo do filme para além do relacionamento Iris e Josh poderia ter gerado discussões mais amplas. O passado de Iris. O filme fornece algumas pistas sobre o passado de Iris, mas há espaço para explorar mais sua história e suas experiências anteriores, aprofundar-se em sua origem e em como ela foi programada poderia ter ajudado a entender melhor suas ações e motivações. A dinâmica de poder. O filme aborda temas de controle e manipulação, mas poderia ter explorado mais a fundo a dinâmica de poder entre humanos e máquinas. Como os humanos usam a tecnologia para controlar e explorar as IAs? Quais são as consequências desse desequilíbrio de poder? A questão de identidade. Como a personagem de Iris lida com sua própria identidade, uma vez que ela descobre sua natureza robótica? Quais conflitos internos isso gera? A exploração dessas questões poderiam ter tornado a personagem mais complexa e interessante. A explorar esses aspectos com mais profundidade, A Acompanhante Perfeita poderia ter se tornado um filme ainda mais impactante e provocador. Em A Acompanhante Perfeita, os personagens são cruciais para a construção do suspense e a exploração dos temas do filme. Iris é a personagem central, um robô acompanhante altamente sofisticado. Sua personagem é complexa, alternando entre momentos de doçura e perigo. Sofia entrega uma performance notável, transmitindo a dualidade de Iris. Josh é o interesse romântico de Iris, o homem que se apaixona por ela sem saber de sua verdadeira natureza. Sua personagem representa a ingenuidade humana e a vulnerabilidade aos avanços tecnológicos. Josh possui uma atuação que deixa os espectadores angustiados devido à sua interação com Iris. Outros personagens. O filme também conta com um elenco de apoio que inclui personagens que contribuem para a tensão e o mistério da trama. Lucas Garcher, Megan Suri, Ave Giller e Hubert Fried também atuam no filme, contribuindo para o suspense da trama. A dinâmica entre personagens é fundamental para a construção da atmosfera do filme e para a exploração dos temas da inteligência artificial e dos relacionamentos humanos.
Acompanhante perfeita. Não entrega uma moral da história, única e simplificada, mas sim um conjunto de reflexões complexas sobre tecnologia, relacionamentos e a natureza humana. O filme nos convida a pensar sobre os perigos da tecnologia. O filme serve como alerta sobre os riscos do uso indiscriminado da inteligência artificial, especialmente em contexto de relacionamentos íntimos. Eles nos faz questionar até que ponto podemos confiar na tecnologia e quais os limites éticos que podem impor. A natureza do amor e da conexão. O filme nos leva a refletir sobre o que realmente significa amor e ser amado. Ele nos desafia a questionar se é possível ter um relacionamento genuíno com a inteligência artificial e quais as implicações dessa possibilidade. A importância da autonomia e da liberdade. A jornada de Iris em busca de uma identidade e liberdade ressalta a importância da autonomia individual e do direito de cada ser de tomar suas próprias decisões. O filme também explora relacionamentos abusivos e nos alerta sobre os perigos de se relacionar com alguém que nos manipule. A fragilidade da condição humana. O filme mostra como os humanos podem ser vulneráveis à manipulação e ao engano, especialmente quando se trata de seus desejos e emoções. Em vez de oferecer respostas fáceis, a acompanhante perfeita nos deixa com perguntas inquietantes e nos convida a refletir sobre o futuro da humanidade em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. O filme Acompanhante Perfeita é um thriller de ficção científica que explora temas de romance, tecnologia e os perigos da inteligência artificial. O início do romance. Iris e Josh se conhecem em um supermercado e um romance intenso floresce rapidamente. O relacionamento deles se desenvolve de forma rápida e eles parecem estar profundamente apaixonados. A revelação. Conforme a história avança, é revelado que Iris é, na verdade, um robô acompanhante altamente sofisticado. O filme explora as complexidades desse relacionamento, levantando questões sobre a natureza do amor e da conexão humana. O thriller se intensifica. A narrativa toma um rumo sombrio, com perseguições, violência e revelações chocantes. Iris precisa lutar por sua sobrevivência e o relacionamento com Josh é testado ao limite. O filme se aprofunda na exploração de relacionamentos abusivos e de como a tecnologia pode ser usada para manipulação. Temas principais. O filme aborda questões sobre a inteligência artificial, a natureza do amor e os perigos da tecnologia. Ele também explora temas do controle, manifestações e a linha tênue entre humanos e máquina. Em resumo, Acompanhante Perfeita é um thriller intenso, tenso e provocador, que combina elementos de ficção científica e romance. O filme levanta questões importantes sobre o futuro da tecnologia e seu impacto nos relacionamentos humanos. A trilha sonora de Acompanhante Perfeita desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera tensa e envolvente do filme.
Ela contribui para a construção do suspense, intensifica as emoções dos personagens e realça os momentos de virada na trama. A trilha sonora é caracterizada por uma combinação de elementos eletrônicos e orquestrais, criando uma sonoridade moderna e sombria. As músicas são utilizadas para enfatizar a dualidade da personagem Iris, alternando entre momentos de doçura e perigo. A trilha sonora também ajuda a criar uma sensação de estranheza e suspense, refletindo a natureza artificial de Iris e os perigos da tecnologia. Impacto. A trilha sonora contribui para a imersão do público na história, intensificando a tensão e o suspense. Ela também ajuda a explorar os temas do filme, como a natureza do amor, a inteligência artificial e os perigos da tecnologia. Onde encontrar? É possível encontrar trechos da trilha sonora em plataformas como YouTube e TikTok, onde fãs compartilham momentos marcantes do filme. Em algumas das pesquisas realizadas, encontrei playlists completas da trilha sonora do filme no YouTube. Em resumo, a trilha sonora de Acompanhante Perfeita é uma peça fundamental para a exploração do filme, contribuindo para a criação de uma atmosfera tensa e envolvente. Acompanhante Perfeita constrói um ambiente que oscila entre a normalidade cotidiana e uma crescente sensação de estranheza e perigo. Essa dualidade é fundamental para a construção do suspense e para a exploração dos temas do filme. Aqui estão alguns aspectos importantes do ambiente do filme. A normalidade superficial. O filme começa em um ambiente familiar, um supermercado. Esse cenário cotidiano ajuda a estabelecer um senso de normalidade, tornando a revelação da natureza de Iris ainda mais chocante. O início do relacionamento entre Isis e Josh é retratado de forma romântica e idealizada, com cenas em ambientes aconchegantes e íntimos. Isso contribuiu para a ilusão de um romance comum. A sensação crescente de estranheza. Conforme a história avança, o ambiente começa a se tornar mais tenso e claustrofóbico. A sensação que algo está errado se intensifica com a introdução de elementos de suspense e mistério. A Casa de Campo, onde parte significativa do filme se desenrola, contribuiu para essa atmosfera. Embora inicialmente pareça um refúgio tranquilo, o local se transforma em um cenário de tensão e perigo. O filme se utiliza de locais que contribuem para a dualidade do roteiro, com cenas em ambientes abertos e outros em ambientes fechados, gerando uma sensação de aprisionamento. A exploração da tecnologia. O filme explora o impacto da tecnologia no ambiente cotidiano. A presença de robôs, acompanhantes e outras tecnologias avançadas cria uma sensação de um futuro próximo, onde a linha tênue entre humano e máquina se torna cada vez mais tênue. A forma como a tecnologia é utilizada para vigilância e controle contribui para a atmosfera de paranoia e suspense. Em resumo,
O ambiente de acompanhante perfeita é cuidadosamente construído para criar uma sensação de tensão e suspense. A combinação de cenários cotidianos e elementos de ficção científica contribui para a exploração dos temas do filme e para a imersão do público na história. A acompanhante perfeita gerou reações mistas entre os críticos, com elogios e críticas direcionados a diferentes aspectos do filme. Aqui estão alguns pontos principais. Pontos positivos. Atuações. Muitos críticos elogiaram as performances de Sofia e Jack, destacando a química entre os dois e a capacidade de transmitir a complexidade da personagem Iris. Atmosfera e suspense. A habilidade do filme em criar uma atmosfera tensa e envolvente foi frequentemente elogiada, com muitos críticos destacando o uso eficaz da trilha sonora e dos cenários. Temas abordados. A exploração do tema como inteligência artificial, relacionamentos abusivos e a natureza do amor foi vista como um ponto forte do filme, gerando discussões e reflexões. Pontos negativos. Roteiro e ritmo. Alguns críticos consideraram o roteiro previsível e com reviravoltas pouco impactantes. O ritmo do filme também foi alvo de críticas, com alguns considerando o irregular. Execuções dos temas. Apesar de abordar temas relevantes, alguns críticos sentiram que o filme não explorou esses temas com profundidade suficiente, resultando em uma experiência superficial. Em resumo, A Acompanhante Perfeita é um filme que divide opiniões. Enquanto alguns elogiam suas atuações e atmosfera, outros criticam seu roteiro e a execução dos temas abordados. A Acompanhante Perfeita se insere em um gênero que tem explorado cada vez mais as interseções entre tecnologia, relacionamentos e o terror psicológico. Para entender melhor o filme, podemos compará-lo com outras obras que compartilham temas e elementos semelhantes, como Ex Machina, Instinto Artificial de 2015. Semelhanças. Ambos filmes exploram a natureza da inteligência artificial e as complexidades dos relacionamentos entre humanos e máquinas. Ambos os filmes levantam questões sobre controle, manipulação e a linha tênue entre humano e máquina. Diferenças. Ex Machina tem um tom mais filosófico e contemplativo, enquanto A Acompanhante Perfeita se inclina mais para o thriller e o terror. Ex Machina foca mais na questão da criação da IA, enquanto A Acompanhante Perfeita se concentra nas consequências de sua existência nos relacionamentos humanos. Black Mirror, a série. Semelhanças. A série Black Mirror explora os impactos da tecnologia na sociedade, muitas vezes com um tom sombrio e distópico, assim como A Acompanhante Perfeita. Episódios como
Beatrice Black e Dale Entire Story You abordam temas semelhantes aos de Acompanhante Perfeita, como a substituição de entes queridos por tecnologia e a manipulação da realidade. Diferenças. Black Mirror é uma série antológica, com cada episódio apresentando uma história diferente, enquanto Acompanhante Perfeita é um filme único. Black Mirror tende a explorar um leque mais amplo de temas tecnológicos, enquanto a Acompanhante Perfeita se concentra principalmente nos relacionamentos e na inteligência artificial. Ela, de 2013. Semelhanças. Ambos os filmes exploram a possibilidade de relacionamentos amorosos entre humanos e inteligências artificiais. Ambos os filmes levantam questões sobre a natureza do amor e da conexão humana. Diferenças. Ela tem um tom mais romântico e melancólico, enquanto Acompanhante Perfeita se inclina mais para o suspense e o terror. Ela foca mais na experiência emocional do protagonista, enquanto Acompanhante Perfeita explora as consequências mais sombrias da inteligência artificial. Em resumo, Acompanhante Perfeita se destaca por sua combinação de elementos de thriller, terror e ficção científica, explorando temas relevantes sobre tecnologia e relacionamentos. Embora compartilhem semelhanças com outras obras do gênero, o filme oferece uma perspectiva única e perturbadora sobre o futuro da inteligência artificial. Acompanhante Perfeita apresenta um conceito interessante, mas alguns aspectos poderiam ter sido explorados com mais profundidade para enriquecer a experiência do espectador. Aqui estão alguns pontos que poderiam ter sido mais explorados. A natureza da inteligência artificial. O filme poderia ter se aprofundado na natureza da consciência de Iris e em como ela se diferencia dos humanos, explorar as consequências da inteligência artificial, suas motivações e seus limites, podendo ter adicionado uma camada extra de profundidade à história. As implicações sociais. O filme poderia ter explorado mais as implicações sociais da existência de robôs acompanhantes. Como essa tecnologia afeta os relacionamentos humanos? Quais são os dilemas éticos envolvidos? Expandir o escopo do filme para além do relacionamento Iris e Josh poderia ter gerado discussões mais amplas. O passado de Iris. O filme fornece algumas pistas sobre o passado de Iris, mas há espaço para explorar mais sua história e suas experiências anteriores, aprofundar-se em sua origem e em como ela foi programada poderia ter ajudado a entender melhor suas ações e motivações. A dinâmica de poder. O filme aborda temas de controle e manipulação, mas poderia ter explorado mais a fundo a dinâmica de poder entre humanos e máquinas. Como os humanos usam a tecnologia para controlar e explorar as IAs? Quais são as consequências desse desequilíbrio de poder? A questão de identidade. Como a personagem de Iris lida com sua própria identidade, uma vez que ela descobre sua natureza robótica? Quais conflitos internos isso gera?
Exploração dessas questões poderiam ter tornado a personagem mais complexa e interessante. A explorar esses aspectos com mais profundidade, A Acompanhante Perfeita poderia ter se tornado um filme ainda mais impactante e provocador. Em A Acompanhante Perfeita, os personagens são cruciais para a construção do suspense e a exploração dos temas do filme. Iris é a personagem central, um robô acompanhante altamente sofisticado. Sua personagem é complexa, alternando entre momentos de doçura e perigo. Sofia entrega uma performance notável, transmitindo a dualidade de Iris. Josh é o interesse romântico de Iris, o homem que se apaixona por ela sem saber de sua verdadeira natureza. Sua personagem representa a ingenuidade humana e a vulnerabilidade aos avanços tecnológicos. Josh possui uma atuação que deixa os espectadores angustiados devido à sua interação com Iris. Outros personagens. O filme também conta com um elenco de apoio que inclui personagens que contribuem para a tensão e o mistério da trama. Lucas Garcher, Megan Suri, Ave Giller e Hubert Fried também atuam no filme, contribuindo para o suspense da trama. A dinâmica entre personagens é fundamental para a construção da atmosfera do filme e para a exploração dos temas da inteligência artificial e dos relacionamentos humanos. A Acompanhante Perfeita não entrega uma moral da história única e simplificada, mas sim um conjunto de reflexões complexas sobre tecnologia, relacionamentos e a natureza humana. O filme nos convida a pensar sobre os perigos da tecnologia. O filme serve como alerta sobre os riscos do uso indiscriminado da inteligência artificial, especialmente em contexto de relacionamentos íntimos. Eles nos faz questionar até que ponto podemos confiar na tecnologia e quais os limites éticos que podem impor. A natureza do amor e da conexão. O filme nos leva a refletir sobre o que realmente significa amor e ser amado. Ele nos desafia a questionar se é possível ter um relacionamento genuíno com uma inteligência artificial e quais as implicações dessa possibilidade. A importância da autonomia e da liberdade. A jornada de Iris em busca de uma identidade e liberdade ressalta a importância da autonomia individual e do direito de cada ser de tomar suas próprias decisões. O filme também explora relacionamentos abusivos e nos alerta sobre os perigos de se relacionar com alguém que nos manipule. A fragilidade da condição humana. O filme mostra como os humanos podem ser vulneráveis à manipulação e ao engano, especialmente quando se trata de seus desejos e emoções. Em vez de oferecer respostas fáceis, A Acompanhante Perfeita nos deixa com perguntas inquietantes e nos convida a refletir sobre o futuro da humanidade em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. O filme A Acompanhante Perfeita
É um thriller de ficção científica que explora temas de romance, tecnologia e os perigos da inteligência artificial. O início do romance. Iris e Josh se conhecem em um supermercado e um romance intenso floresce rapidamente. O relacionamento deles se desenvolve de forma rápida e eles parecem estar profundamente apaixonados. A revelação. Conforme a história avança, é revelado que Iris é, na verdade, um robô acompanhante altamente sofisticado. O filme explora as complexidades desse relacionamento, levantando questões sobre a natureza do amor e da conexão humana. O thriller se intensifica. A narrativa toma um rumo sombrio, com perseguições, violência e revelações chocantes. Iris precisa lutar por sua sobrevivência e o relacionamento com Josh é testado ao limite. O filme se aprofunda na exploração de relacionamentos abusivos e de como a tecnologia pode ser usada para manipulação. Temas principais. O filme aborda questões sobre a inteligência artificial, a natureza do amor e os perigos da tecnologia. Ele também explora temas do controle, manifestações e a linha tênue entre humanos e máquina. Em resumo, Acompanhante Perfeita é um thriller intenso, tenso e provocador, que combina elementos de ficção científica e romance. O filme levanta questões importantes sobre o futuro da tecnologia e seu impacto nos relacionamentos humanos. A trilha sonora de Acompanhante Perfeita desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera tensa e envolvente do filme. Ela contribui para a construção do suspense, intensifica as emoções dos personagens e realça os momentos de virada na trama. A trilha sonora é caracterizada por uma combinação de elementos eletrônicos e orquestrais, criando uma sonoridade moderna e sombria. As músicas são utilizadas para enfatizar a dualidade da personagem Iris, alternando entre momentos de doçura e perigo. A trilha sonora também ajuda a criar uma sensação de estranheza e suspense, refletindo a natureza artificial de Iris e os perigos da tecnologia. Impacto. A trilha sonora contribui para a imersão do público na história, intensificando a tensão e o suspense. Ela também ajuda a explorar os temas do filme, como a natureza do amor, a inteligência artificial e os perigos da tecnologia. Onde encontrar? É possível encontrar trechos da trilha sonora em plataformas como YouTube e TikTok, onde fãs compartilham momentos marcantes do filme. Em algumas das pesquisas realizadas, encontrei playlists completas da trilha sonora do filme no YouTube. Em resumo, a trilha sonora de Acompanhante Perfeita é uma peça fundamental para a exploração do filme, contribuindo para a criação de uma atmosfera tensa e envolvente. Acompanhante Perfeita constrói um ambiente que oscila entre a normalidade cotidiana e uma crescente sensação de estranheza e perigo. Essa dualidade é fundamental para a construção do suspense e para a exploração dos temas do filme. Aqui estão alguns aspectos importantes do ambiente do filme.
a normalidade superficial. O filme começa em um ambiente familiar, um supermercado. Esse cenário cotidiano ajuda a estabelecer um senso de normalidade, tornando a revelação da natureza de Iris ainda mais chocante. O início do relacionamento entre Isis e Josh é retratado de forma romântica e idealizada, com cenas em ambientes aconchegantes e íntimos. Isso contribuiu para a ilusão de um romance comum. A sensação crescente de estranheza. Conforme a história avança, o ambiente começa a se tornar mais tenso e claustrofóbico. A sensação que algo está errado se intensifica com a introdução de elementos de suspense e mistério. A Casa de Campo, onde parte significativa do filme se desenrola, contribuiu para essa atmosfera. Embora inicialmente pareça um refúgio tranquilo, o local se transforma em um cenário de tensão e perigo. O filme se utiliza de locais que contribuem para a dualidade do roteiro, com cenas em ambientes abertos e outros em ambientes fechados, gerando uma sensação de aprisionamento. A exploração da tecnologia. O filme explora o impacto da tecnologia no ambiente cotidiano. A presença de robôs, acompanhantes e outras tecnologias avançadas cria uma sensação de um futuro próximo, onde a linha tênue entre humano e máquina se torna cada vez mais tênue. A forma como a tecnologia é utilizada para vigilância e controle contribui para a atmosfera de paranoia e suspense. Em resumo, o ambiente de acompanhante perfeita é cuidadosamente construído para criar uma sensação de tensão e suspense. A combinação de cenários cotidianos e elementos de ficção científica contribui para a exploração dos temas do filme e para a imersão do público na história. A Acompanhante Perfeita gerou reações mistas entre os críticos, com elogios e críticas direcionados a diferentes aspectos do filme. Aqui estão alguns pontos principais. Pontos positivos. Atuações. Muitos críticos elogiaram as performances de Sofia e Jack, destacando a química entre os dois e a capacidade de Churchill de transmitir a complexidade da personagem Iris. Atmosfera e suspense. A habilidade do filme em criar uma atmosfera tensa e envolvente foi frequentemente elogiada, com muitos críticos destacando o uso eficaz da trilha sonora e dos cenários. Temas abordados. A exploração do tema como inteligência artificial, relacionamentos abusivos e a natureza do amor foi vista como um ponto forte do filme, gerando discussões e reflexões. Pontos negativos. Roteiro e ritmo. Alguns críticos consideraram o roteiro previsível e com reviravoltas pouco impactantes. O ritmo do filme também foi alvo de críticas, com alguns considerando o irregular. Execuções dos temas. Apesar de abordar temas relevantes, alguns críticos sentiram que o filme não explorou esses temas com profundidade suficiente, resultando em uma experiência superficial. Em resumo, A Acompanhante Perfeita é um filme que
que divide opiniões. Enquanto alguns elogiam suas atuações e a atmosfera, outros criticam seu roteiro e a execução dos temas abordados. A Acompanhante Perfeita se insere em um gênero que tem explorado cada vez mais as interseções entre tecnologia, relacionamentos e o terror psicológico. Para entender melhor o filme, podemos compará-lo com outras obras que compartilham temas e elementos semelhantes, como Ex Machina, Instinto Artificial de 2015. Semelhanças. Ambos filmes exploram a natureza da inteligência artificial e as complexidades dos relacionamentos entre humanos e máquinas. Ambos os filmes levantam questões sobre controle, manipulação e a linha tênue entre humano e máquina. Diferenças. Ex Machina tem um tom mais filosófico e contemplativo, enquanto A Acompanhante Perfeita se inclina mais para o thriller e o terror. Ex Machina foca mais na questão da criação da IA, enquanto A Acompanhante Perfeita se concentra nas consequências de sua existência nos relacionamentos humanos. Black Mirror, a série. Semelhanças. A série Black Mirror explora os impactos da tecnologia na sociedade, muitas vezes com um tom sombrio e distópico, assim como A Acompanhante Perfeita. Episódios como Backstreet Black e The Entire Story ou You abordam temas semelhantes aos de A Acompanhante Perfeita, como a substituição de entes queridos por tecnologia e a manipulação da realidade. Diferenças. Black Mirror é uma série antológica, com cada episódio apresentando uma história diferente, enquanto A Acompanhante Perfeita é um filme único. Black Mirror tende a explorar um leque mais amplo de temas tecnológicos, enquanto A Acompanhante Perfeita se concentra principalmente nos relacionamentos e na inteligência artificial. Ela, de 2013. Semelhanças. Ambos os filmes exploram a possibilidade de relacionamentos amorosos entre humanos e inteligências artificiais. Ambos os filmes levantam questões sobre a natureza do amor e da conexão humana. Diferenças. Ela tem um tom mais romântico e melancólico, enquanto A Acompanhante Perfeita se inclina mais para o suspense e o terror. Ela foca mais na experiência emocional do protagonista, enquanto A Acompanhante Perfeita explora as consequências mais sombrias da inteligência artificial. Em resumo, A Acompanhante Perfeita se destaca por sua combinação de elementos de thriller, terror e ficção científica, explorando temas relevantes sobre tecnologia e relacionamentos. Embora compartilhem semelhanças com outras obras do gênero, o filme oferece uma perspectiva única e perturbadora sobre o futuro da inteligência artificial. A Acompanhante Perfeita apresenta um conceito interessante, mas alguns aspectos poderiam ter sido explorados com mais
profundidade para enriquecer a experiência do espectador. Aqui estão alguns pontos que poderiam ter sido mais explorados. A natureza da inteligência artificial. O filme poderia ter se aprofundado na natureza da consciência de Iris e em como ela se diferencia dos humanos. Explorar as consequências da inteligência artificial, suas motivações e seus limites, podendo ter adicionado uma camada extra de profundidade à história. As implicações sociais. O filme poderia ter explorado mais as implicações sociais da existência de robôs acompanhantes. Como essa tecnologia afeta os relacionamentos humanos? Quais são os dilemas éticos envolvidos? Expandir o escopo do filme para além do relacionamento Iris e Josh poderia ter gerado discussões mais amplas. O passado de Iris. O filme fornece algumas pistas sobre o passado de Iris, mas há espaço para explorar mais sua história e suas experiências anteriores, aprofundar-se em sua origem e em como ela foi programada poderia ter ajudado a entender melhor suas ações e motivações. A dinâmica de poder. O filme aborda temas de controle e manipulação, mas poderia ter explorado mais a fundo a dinâmica de poder entre humanos e máquinas. Como os humanos usam a tecnologia para controlar e explorar as IAs? Quais são as consequências desse desequilíbrio de poder? A questão de identidade. Como a personagem de Iris lida com sua própria identidade, uma vez que ela descobre sua natureza robótica? Quais conflitos internos isso gera? A exploração dessas questões poderiam ter tornado a personagem mais complexa e interessante. A explorar esses aspectos com mais profundidade, A Acompanhante Perfeita poderia ter se tornado um filme ainda mais impactante e provocador. Em A Acompanhante Perfeita, os personagens são cruciais para a construção do suspense e a exploração dos temas do filme. Iris é a personagem central, um robô acompanhante altamente sofisticado. Sua personagem é complexa, alternando entre momentos de doçura e perigo. Sofia entrega uma performance notável, transmitindo a dualidade de Iris. Josh é o interesse romântico de Iris, o homem que se apaixona por ela sem saber de sua verdadeira natureza. Sua personagem representa a ingenuidade humana e a vulnerabilidade aos avanços tecnológicos. Josh possui uma atuação que deixa os espectadores angustiados devido à sua interação com Iris. Outros personagens. O filme também conta com um elenco de apoio que inclui personagens que contribuem para a tensão e o mistério da trama. Lucas Garcher, Megan Suri, Ave Giller e Hubert Frutti também atuam no filme, contribuindo para o suspense da trama. A dinâmica entre personagens é fundamental para a construção da atmosfera do filme e para a exploração dos temas da inteligência artificial e dos relacionamentos humanos. A Acompanhante Perfeita.
Não entrega uma moral da história, única e simplificada, mas sim um conjunto de reflexões complexas sobre tecnologia, relacionamentos e a natureza humana. O filme nos convida a pensar sobre os perigos da tecnologia. O filme serve como alerta sobre os riscos do uso indiscriminado da inteligência artificial, especialmente em contexto de relacionamentos íntimos. Eles nos faz questionar até que ponto podemos confiar na tecnologia e quais os limites éticos que podem impor. A natureza do amor e da conexão. O filme nos leva a refletir sobre o que realmente significa amor e ser amado. Ele nos desafia a questionar se é possível ter um relacionamento genuíno com a inteligência artificial e quais as implicações dessa possibilidade. A importância da autonomia e da liberdade. A jornada de Iris em busca de uma identidade e liberdade ressalta a importância da autonomia individual e do direito de cada ser de tomar suas próprias decisões. O filme também explora relacionamentos abusivos e nos alerta sobre os perigos de se relacionar com alguém que nos manipule. A fragilidade da condição humana. O filme mostra como os humanos podem ser vulneráveis à manipulação e ao engano, especialmente quando se trata de seus desejos e emoções. Em vez de oferecer respostas fáceis, a acompanhante perfeita nos deixa com perguntas inquietantes e nos convida a refletir sobre o futuro da humanidade em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. O filme A Acompanhante Perfeita é um thriller de ficção científica que explora temas de romance, tecnologia e os perigos da inteligência artificial. O início do romance. Iris e Josh se conhecem em um supermercado e um romance intenso floresce rapidamente. O relacionamento deles se desenvolve de forma rápida e eles parecem estar profundamente apaixonados. A revelação. Conforme a história avança, é revelado que Iris é, na verdade, um robô acompanhante altamente sofisticado. O filme explora as complexidades desse relacionamento, levantando questões sobre a natureza do amor e da conexão humana. O thriller se intensifica. A narrativa toma um rumo sombrio, com perseguições, violência e revelações chocantes. Iris precisa lutar por sua sobrevivência e o relacionamento com Josh é testado ao limite. O filme se aprofunda na exploração de relacionamentos abusivos e de como a tecnologia pode ser usada para manipulação. Temas principais. O filme aborda questões sobre a inteligência artificial, a natureza do amor e os perigos da tecnologia. Ele também explora temas do controle, manifestações e a linha tênue entre humanos e máquina. Em resumo, A Acompanhante Perfeita é um thriller intenso, tenso e provocador, que combina elementos de ficção científica e romance. O filme levanta questões importantes sobre o futuro da tecnologia e seu impacto nos relacionamentos humanos. A trilha sonora de A Acompanhante Perfeita desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera tensa e envolvente do filme.
Ela contribui para a construção do suspense, intensifica as emoções dos personagens e realça os momentos de virada na trama. A trilha sonora é caracterizada por uma combinação de elementos eletrônicos e orquestrais, criando uma sonoridade moderna e sombria. As músicas são utilizadas para enfatizar a dualidade da personagem Iris, alternando entre momentos de doçura e perigo. A trilha sonora também ajuda a criar uma sensação de estranheza e suspense, refletindo a natureza artificial de Iris e os perigos da tecnologia. Impacto. A trilha sonora contribui para a imersão do público na história, intensificando a tensão e o suspense. Ela também ajuda a explorar os temas do filme, como a natureza do amor, a inteligência artificial e os perigos da tecnologia. Onde encontrar? É possível encontrar trechos da trilha sonora em plataformas como YouTube e TikTok, onde fãs compartilham momentos marcantes do filme. Em algumas das pesquisas realizadas, encontrei playlists completas da trilha sonora do filme no YouTube. Em resumo, a trilha sonora de Acompanhante Perfeita é uma peça fundamental para a exploração do filme, contribuindo para a criação de uma atmosfera tensa e envolvente. Acompanhante Perfeita constrói um ambiente que oscila entre a normalidade cotidiana e uma crescente sensação de estranheza e perigo. Essa dualidade é fundamental para a construção do suspense e para a exploração dos temas do filme. Aqui estão alguns aspectos importantes do ambiente do filme. A normalidade superficial. O filme começa em um ambiente familiar, um supermercado. Esse cenário cotidiano ajuda a estabelecer um senso de normalidade, tornando a revelação da natureza de Iris ainda mais chocante. O início do relacionamento entre Isis e Josh é retratado de forma romântica e idealizada, com cenas em ambientes aconchegantes e íntimos. Isso contribuiu para a ilusão de um romance comum. A sensação crescente de estranheza. Conforme a história avança, o ambiente começa a se tornar mais tenso e claustrofóbico. A sensação que algo está errado se intensifica com a introdução de elementos de suspense e mistério. A Casa de Campo, onde parte significativa do filme se desenrola, contribuiu para essa atmosfera. Embora inicialmente pareça um refúgio tranquilo, o local se transforma em um cenário de tensão e perigo. O filme se utiliza de locais que contribuem para a dualidade do roteiro, com cenas em ambientes abertos e outros em ambientes fechados, gerando uma sensação de aprisionamento. A exploração da tecnologia. O filme explora o impacto da tecnologia no ambiente cotidiano. A presença de robôs, acompanhantes e outras tecnologias avançadas cria uma sensação de um futuro próximo, onde a linha tênue entre humano e máquina se torna cada vez mais tênue. A forma como a tecnologia é utilizada para vigilância e controle contribui para a atmosfera de paranoia e suspense. Em resumo,
O ambiente de acompanhante perfeita é cuidadosamente construído para criar uma sensação de tensão e suspense. A combinação de cenários cotidianos e elementos de ficção científica contribui para a exploração dos temas do filme e para a imersão do público na história. Acompanhante perfeita gerou reações mistas entre os críticos, com elogios e críticas direcionados a diferentes aspectos do filme. Aqui estão alguns pontos principais. Pontos positivos. Atuações. Muitos críticos elogiaram as performances de Sofia e Jack, destacando a química entre os dois e a capacidade de transmitir a complexidade da personagem Iris. Atmosfera e suspense. A habilidade do filme em criar uma atmosfera tensa e envolvente foi frequentemente elogiada, com muitos críticos destacando o uso eficaz da trilha sonora e dos cenários. Temas abordados. A exploração do tema como inteligência artificial, relacionamentos abusivos e a natureza do amor foi vista como um ponto forte do filme, gerando discussões e reflexões. Pontos negativos. Roteiro e ritmo. Alguns críticos consideraram o roteiro previsível e com reviravoltas pouco impactantes. O ritmo do filme também foi alvo de críticas, com alguns considerando o irregular. Execuções dos temas. Apesar de abordar temas relevantes, alguns críticos sentiram que o filme não explorou esses temas com profundidade suficiente, resultando em uma experiência superficial. Em resumo, Acompanhante Perfeita é um filme que divide opiniões. Enquanto alguns elogiam suas atuações e atmosfera, outros criticam seu roteiro e a execução dos temas abordados. A Acompanhante Perfeita se insere em um gênero que tem explorado cada vez mais as interseções entre tecnologia, relacionamentos e o terror psicológico. Para entender melhor o filme, podemos compará-lo com outras obras que compartilham temas e elementos semelhantes, como Ex Machina, Instinto Artificial de 2015. Semelhanças. Ambos filmes exploram a natureza da inteligência artificial e as complexidades dos relacionamentos entre humanos e máquinas. Ambos os filmes levantam questões sobre controle, manipulação e a linha tênue entre humano e máquina. Diferenças. Ex Machina tem um tom mais filosófico e contemplativo, enquanto A Acompanhante Perfeita se inclina mais para o thriller e o terror. Ex Machina foca mais na questão da criação da IA, enquanto A Acompanhante Perfeita se concentra nas consequências de sua existência nos relacionamentos humanos. Black Mirror, a série. Semelhanças. A série Black Mirror explora os impactos da tecnologia na sociedade, muitas vezes com um tom sombrio e distópico, assim como A Acompanhante Perfeita. Episódios como
Beatrice Black e Dale Entire Story ou You abordam temas semelhantes aos de Acompanhante Perfeita, como a substituição de entes queridos por tecnologia e a manipulação da realidade. Diferenças. Black Mirror é uma série antológica, com cada episódio apresentando uma história diferente, enquanto Acompanhante Perfeita é um filme único. Black Mirror tende a explorar um leque mais amplo de temas tecnológicos, enquanto a Acompanhante Perfeita se concentra principalmente nos relacionamentos e na inteligência artificial. Ela, de 2013. Semelhanças. Ambos os filmes exploram a possibilidade de relacionamentos amorosos entre humanos e inteligências artificiais. Ambos os filmes levantam questões sobre a natureza do amor e da conexão humana. Diferenças. Ela tem um tom mais romântico e melancólico, enquanto Acompanhante Perfeita se inclina mais para o suspense e o terror. Ela foca mais na experiência emocional do protagonista, enquanto Acompanhante Perfeita explora as consequências mais sombrias da inteligência artificial. Em resumo, Acompanhante Perfeita se destaca por sua combinação de elementos de thriller, terror e ficção científica, explorando temas relevantes sobre tecnologia e relacionamentos. Embora compartilhem semelhanças com outras obras do gênero, o filme oferece uma perspectiva única e perturbadora sobre o futuro da inteligência artificial. Acompanhante Perfeita apresenta um conceito interessante, mas alguns aspectos poderiam ter sido explorados com mais profundidade para enriquecer a experiência do espectador. Aqui estão alguns pontos que poderiam ter sido mais explorados. A natureza da inteligência artificial. O filme poderia ter se aprofundado na natureza da consciência de Iris e em como ela se diferencia dos humanos, explorar as consequências da inteligência artificial, suas motivações e seus limites, podendo ter adicionado uma camada extra de profundidade à história. As implicações sociais. O filme poderia ter explorado mais as implicações sociais da existência de robôs acompanhantes. Como essa tecnologia afeta os relacionamentos humanos? Quais são os dilemas éticos envolvidos? Expandir o escopo do filme para além do relacionamento Iris e Josh poderia ter gerado discussões mais amplas. O passado de Iris. O filme fornece algumas pistas sobre o passado de Iris, mas há espaço para explorar mais sua história e suas experiências anteriores, aprofundar-se em sua origem e em como ela foi programada poderia ter ajudado a entender melhor suas ações e motivações. A dinâmica de poder. O filme aborda temas de controle e manipulação, mas poderia ter explorado mais a fundo a dinâmica de poder entre humanos e máquinas. Como os humanos usam a tecnologia para controlar e explorar as IAs? Quais são as consequências desse desequilíbrio de poder? A questão de identidade. Como a personagem de Iris lida com sua própria identidade, uma vez que ela descobre sua natureza robótica? Quais conflitos internos isso gera?
Exploração dessas questões poderiam ter tornado a personagem mais complexa e interessante. A explorar esses aspectos com mais profundidade, A Acompanhante Perfeita poderia ter se tornado um filme ainda mais impactante e provocador. Em A Acompanhante Perfeita, os personagens são cruciais para a construção do suspense e a exploração dos temas do filme. Iris é a personagem central, um robô acompanhante altamente sofisticado. Sua personagem é complexa, alternando entre momentos de doçura e perigo. Sofia entrega uma performance notável, transmitindo a dualidade de Iris. Josh é o interesse romântico de Iris, o homem que se apaixona por ela sem saber de sua verdadeira natureza. Sua personagem representa a ingenuidade humana e a vulnerabilidade aos avanços tecnológicos. Josh possui uma atuação que deixa os espectadores angustiados devido à sua interação com Iris. Outros personagens. O filme também conta com um elenco de apoio que inclui personagens que contribuem para a tensão e o mistério da trama. Lucas Garcher, Megan Suri, Ave Giller e Hubert Fried também atuam no filme, contribuindo para o suspense da trama. A dinâmica entre personagens é fundamental para a construção da atmosfera do filme e para a exploração dos temas da inteligência artificial e dos relacionamentos humanos. A Acompanhante Perfeita não entrega uma moral da história única e simplificada, mas sim um conjunto de reflexões complexas sobre tecnologia, relacionamentos e a natureza humana. O filme nos convida a pensar sobre os perigos da tecnologia. O filme serve como alerta sobre os riscos do uso indiscriminado da inteligência artificial, especialmente em contexto de relacionamentos íntimos. Eles nos faz questionar até que ponto podemos confiar na tecnologia e quais os limites éticos que podem impor. A natureza do amor e da conexão. O filme nos leva a refletir sobre o que realmente significa amor e ser amado. Ele nos desafia a questionar se é possível ter um relacionamento genuíno com a inteligência artificial e quais as implicações dessa possibilidade. A importância da autonomia e da liberdade. A jornada de Iris em busca de uma identidade e liberdade ressalta a importância da autonomia individual e do direito de cada ser de tomar suas próprias decisões. O filme também explora relacionamentos abusivos e nos alerta sobre os perigos de se relacionar com alguém que nos manipule. A fragilidade da condição humana. O filme mostra como os humanos podem ser vulneráveis à manipulação e ao engano, especialmente quando se trata de seus desejos e emoções. Em vez de oferecer respostas fáceis, A Acompanhante Perfeita nos deixa com perguntas inquietantes e nos convida a refletir sobre o futuro da humanidade em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. O filme A Acompanhante Perfeita
É um thriller de ficção científica que explora temas de romance, tecnologia e os perigos da inteligência artificial. O início do romance. Iris e Josh se conhecem em um supermercado e um romance intenso floresce rapidamente. O relacionamento deles se desenvolve de forma rápida e eles parecem estar profundamente apaixonados. A revelação. Conforme a história avança, é revelado que Iris é, na verdade, um robô acompanhante altamente sofisticado. O filme explora as complexidades desse relacionamento, levantando questões sobre a natureza do amor e da conexão humana. O thriller se intensifica. A narrativa toma um rumo sombrio, com perseguições, violência e revelações chocantes. Iris precisa lutar por sua sobrevivência e o relacionamento com Josh é testado ao limite. O filme se aprofunda na exploração de relacionamentos abusivos e de como a tecnologia pode ser usada para manipulação. Temas principais. O filme aborda questões sobre a inteligência artificial, a natureza do amor e os perigos da tecnologia. Ele também explora temas do controle, manifestações e a linha tênue entre humanos e máquina. Em resumo, Acompanhante Perfeita é um thriller intenso, tenso e provocador, que combina elementos de ficção científica e romance. O filme levanta questões importantes sobre o futuro da tecnologia e seu impacto nos relacionamentos humanos. A trilha sonora de Acompanhante Perfeita desempenha um papel fundamental na criação da atmosfera tensa e envolvente do filme. Ela contribui para a construção do suspense, intensifica as emoções dos personagens e realça os momentos de virada na trama. A trilha sonora é caracterizada por uma combinação de elementos eletrônicos e orquestrais, criando uma sonoridade moderna e sombria. As músicas são utilizadas para enfatizar a dualidade da personagem Iris, alternando entre momentos de doçura e perigo. A trilha sonora também ajuda a criar uma sensação de estranheza e suspense, refletindo a natureza artificial de Iris e os perigos da tecnologia. Impacto. A trilha sonora contribui para a imersão do público na história, intensificando a tensão e o suspense. Ela também ajuda a explorar os temas do filme, como a natureza do amor, a inteligência artificial e os perigos da tecnologia. Onde encontrar? É possível encontrar trechos da trilha sonora em plataformas como YouTube e TikTok, onde fãs compartilham momentos marcantes do filme. Em algumas das pesquisas realizadas, encontrei playlists completas da trilha sonora do filme no YouTube. Em resumo, a trilha sonora de Acompanhante Perfeita é uma peça fundamental para a exploração do filme, contribuindo para a criação de uma atmosfera tensa e envolvente. Acompanhante Perfeita constrói um ambiente que oscila entre a normalidade cotidiana e uma crescente sensação de estranheza e perigo. Essa dualidade é fundamental para a construção do suspense e para a exploração dos temas do filme. Aqui estão alguns aspectos importantes do ambiente do filme.
a normalidade superficial. O filme começa em um ambiente familiar, um supermercado. Esse cenário cotidiano ajuda a estabelecer um senso de normalidade, tornando a revelação da natureza de Iris ainda mais chocante. O início do relacionamento entre Iris e Josh é retratado de forma romântica e idealizada, com cenas em ambientes aconchegantes e íntimos. Isso contribuiu para a ilusão de um romance comum. A sensação crescente de estranheza. Conforme a história avança, o ambiente começa a se tornar mais tenso e claustrofóbico. A sensação que algo está errado se intensifica com a introdução de elementos de suspense e mistério. A Casa de Campo, onde parte significativa do filme se desenrola, contribuiu para essa atmosfera, embora inicialmente pareça um